Sabe aquele ritmo financeiro que quase todo mundo conhece de cor? Ele se repete todo santo mês, com uma precisão que chega a ser impressionante. Vamos entender direitinho como ele funciona. Tudo começa com a entrada, claro. O salário cai na conta, a grana pelo trabalho duro. E vem aquela sensação, um alívio momentâneo. Uma sensação de que, agora sim, as coisas vão ser diferentes. E quase que no mesmo instante já começa a saída. Aluguel, luz, mercado, cartão de crédito, todas aquelas obrigações que, mantêm a nossa vida funcionando. Aí não demora muito. Em questão de dias, às vezes semanas, o resultado é sempre o mesmo. A conta bancária volta para a estaca zero, só esperando o próximo ciclo começar tudo de novo. Muita gente sente que isso é só uma sorte, sabe? Ou então pensa, se eu ganhasse mais. Mas a verdade é que na maioria das vezes o problema não é esse. Isso não é um evento aleatório. É um sistema, um padrão que se repete sem parar. Uma verdadeira armadilha financeira como aquela descrita em Pai Rico, Pai Pobre. E o primeiro passo para sair de qualquer armadilha é entender como ela funciona. Vamos dar um nome para esse padrão: o ciclo da sobrevivência. E o nome já diz tudo, né? É um esforço constante só para se manter exatamente no mesmo lugar. Olha bem para esses 4 passos: trabalhar para receber, receber para gastar, e gastar tudo para ter que recomeçar. Percebe o que está faltando aqui? Qualquer tipo de progresso, de acúmulo, qualquer coisa que seja construir patrimônio de verdade. E esse diagrama aqui, olha, ele mostra isso perfeitamente. A renda que vem do emprego entra e sai direto para as despesas. Não tem um desvio, não tem uma parada no meio do caminho, é uma via expressa que garante uma única coisa: que você vai precisar voltar a trabalhar amanhã. A máquina foi feita para continuar girando, sem nunca sair do lugar. Tá, mas aí fica a grande pergunta, né? Por que isso acontece? Se a grana entra, por que parece que ela nunca é suficiente para sobrar alguma coisa? E aqui está o erro de pensamento mais comum de todos. A estratégia de vou guardar o que sobrar é, na verdade, uma receita para o fracasso. Porque o sistema foi desenhado para consumir tudo, simplesmente nunca sobra. Pensa assim, o dinheiro é como água. Ele sempre vai seguir o caminho mais fácil, o de menor resistência. Se não existe um plano, uma direção clara e intencional, esse caminho vai ser sempre o consumo, as despesas, as contas. O gasto é o destino padrão do dinheiro se ele não receber uma ordem diferente. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. Quebrar esse ciclo não é, no começo, um problema de dinheiro. É um problema de mentalidade, de perspectiva. A maioria das pessoas acredita que um salário maior é a solução mágica. Mas a realidade é outra, e a fonte aponta isso muito bem. Quem não sabe dar uma direção para R$1.000, também não vai saber o que fazer com 10 mil. O problema não é o tamanho da renda, mas a falta de direção que a gente dá para ela. Beleza, então. Se a mudança é de mentalidade e de direção, qual é a primeira ação prática? Como é que a gente começa de fato a quebrar esse padrão? O primeiro passo é entender esse conceito aqui que é chave: ativo. E a definição é bem simples, tá? Um ativo não é só algo que tem valor, é algo que gera renda. Pense em ações que pagam dividendos, um imóvel que gera aluguel. A ideia é parar de trocar só o seu tempo por dinheiro e começar a construir ou a comprar ativos. Agora, olha que interessante a simplicidade dessa solução. Vê a mudança no fluxo? Em vez da renda ir direto para as despesas, uma parte dela é desviada primeiro para a coluna de ativos. É o famoso pague-se primeiro. Não se trata de guardar o que sobra. Se trata de prioridade. Você constrói o futuro antes de sustentar o presente. Mas, vamos ser bem sinceros aqui. O começo dessa jornada é, de longe, a parte mais difícil. É aquela fase em que a nossa motivação é testada assim no limite. Porque quando você começa a desviar uma parte pequena da sua renda para comprar ativos, os resultados são quase invisíveis. R$100, 200, parece que não faz a menor diferença no todo. A sensação é de que o esforço simplesmente não vale a pena. Então, o ponto crucial é este. Essa fase de progresso lento é o grande filtro. É o teste de fogo da disciplina. Superar essa barreira inicial, quando os resultados ainda são pequenos, é o que separa quem fica preso no ciclo de quem eventualmente consegue se libertar dele. E para quem continua, para quem persiste, chega o momento em que a matemática começa a mudar, o esforço acumulado começa a gerar o seu próprio impulso. Olha só essa comparação visual. À esquerda, o fluxo de caixa que a gente já conhece. A renda entra e vai direto pagar as contas e os passivos. Mas à direita está o objetivo,
Os ativos começam a gerar renda, que por sua vez pode comprar mais ativos, criando um ciclo virtuoso de crescimento. O dinheiro finalmente começa a trabalhar por você. E essa é a transformação fundamental. O propósito do trabalho muda completamente. Não é mais só sobre pagar as contas do mês que vem. O trabalho se torna uma ferramenta para construir, para expandir, para criar uma base financeira que te dá liberdade e segurança. Então, no fim das contas, a reflexão que fica é esta. O maior erro não é o tamanho do salário. É a gente se submeter a um padrão que não leva a lugar nenhum. A boa notícia é que esse padrão pode ser quebrado. Começa com uma única decisão, com um pequeno desvio de fluxo. A pergunta não é se é possível, mas como você vai quebrar o seu.